Pronto, voltamos aqui para continuar falando sobre aspectos físicos do Distrito Federal e do entorno. Lembrando que eu sou o professor Danil, seu professor de realidade do Distrito Federal e atualidades. Nós deixamos no último bloco, gente, falamos de aspectos físicos relacionados com relevo, com clima, com hidrografia, e você não erra mais sobre questão de aspectos climáticos do Distrito Federal, nem tão pouco hidrografia, crise hídrica, e nós vamos falar agora de aspectos relacionados com vegetação. Primeira coisa, você sabe que a vegetação do Distrito Federal é o cerrado. Só que, às vezes em prova, você sabe a questão, mas uma palavrinha te complica toda. Por que isso? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá. É o seguinte, gente, vai lembrar que a vegetação ela pode ser classificada de acordo com a umidade onde ela está, o tamanho das suas folhas ou o seu porte. De acordo com a umidade aonde essa planta está, ela pode ser uma hidrófila, higrófila, mesófila, xerófila, halófila ou tropófila. Tamanho das folhas: latifoliada, aciculifoliada, perennifoliada, coriáceas e caducifoliada. Relacionado ao porte: herbácea, arbustiva e arbórea. Professor, agora complicou tudo que eu não sei nada disso. Vamos lembrar para você, na sua prova, você tem que saber assinar seu nome, marcar bolinha e escrever só na redação. O restante é lembrar, olhar para a palavra e saber o que ela significa. Então assim você vai gravar, ó, facinho demais, não tem erro. Vamos lá. Gente, hidrófila. O que vem a ser hidrófila? Me responde, tá? Igual aluno de quinta série. Filo significa família. Então todos aqui são famílias. Família das plantas que vive aonde? Hidro é o que, gente? Água. Então ficou fácil. Família das plantas que vive dentro da água. Tá certo? Então nós temos, por exemplo, a Vitória Régia. Não é o caso do cerrado. O cerrado não vive dentro da água. Higrófila. Qual é a diferença de higrófila para hidrófila? Responde igual aluno de quinta série. Professor, o G é isso mesmo. Sabe por quê? Porque a higrófila gosta de água, mas não vive dentro da água como a hidrófila. Exemplo disso, Mata Atlântica. Então não é o caso do cerrado. Mesófila são aquelas que vivem mais ou menos sobre a mesma umidade o ano inteiro. Nós podemos falar das matas de araucária, vamos falar no sul do país. Clima subtropical, não é o caso do cerrado. Xerófila. A xerófila, a gracinha que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Xerófila. Cheiro, lembra de cheiro, você vai lembrar o quê? Contrário de cheiro. Fedor, outro. Odor, outro. Caatinga, isso, você vai lembrar de caatinga. Caatinga, vegetação da onde, gente? Do sertão nordestino. Resiste à seca. Então, xerófila, você vai lembrar de cheiro, caatinga, que vai fazer o quê? Que resiste à seca. Não é o caso do cerrado. Halófila, a gracinha que eu faço aqui, transforma o H em S, forma a palavra sal. Então, salófila são os mangues que têm interação ali com os meios salinos. Não é o caso do cerrado, mas nós temos as tropófilas, são aquelas que trocam de umidade durante o ano. Professor, como assim trocam de umidade? Lembra que eu falei para vocês que o clima do nosso clima aqui, do cerrado do Distrito Federal, é o tropical semi-úmido de 2 estações? Numa parte do ano, a vegetação está úmida, tá quente e úmido, vai crescer, desenvolver, e na outra parte está seca e fria, então se encolhe todinha, tá? Então o cerrado é uma tropófila, ela troca de umidade durante o ano aí. Então, você não tem que gravar esses nomes. Olhou para eles, sabe o que ele significa, ficou fácil demais. Beleza assim? Vamos lá. Quanto às folhas, nós podemos classificá-las em latifoliada, aciculifoliada, perennifoliada, caducifoliada e coriácea. E lascou? Não, facinho demais. Vamos lá. Latifoliada, são folhas largas, ou seja, gente, são folhas aonde tem grande umidade. Vale lembrar o seguinte, as plantas transpiram. Elas transpiram por onde? Pelas folhas. Nas folhas tem algo chamado estômato, não é estômago não, estômato, por onde ela transpira. Então quanto mais larga for a folha, mais órgãozinho ela vai ter para transpirar. Então se ela está numa localidade que tem muita umidade, ela pode ter uma folha bem larga, como é a Vitória Régia, está dentro da água, pode transpirar o tempo inteiro. Se ela está numa localidade mais seca, ela tem que ter uma folha fininha para transpirar menos. Então fica fácil.
De novo eu lembro, não precisa decorar isso aqui. Tem que só olhar para essas palavras e lembrar o que elas significam. Então, latifoliadas, folhas largas, porque isso é uma localidade que tem bastante úmida. É o caso da Floresta Amazônica, Vitória Régia, que não é o nosso caso aqui. Aciculifoliadas, são folhas em forma de agulha, tá certo? Porque são folhas fininhas, tá, gente? Ou seja, as folhas se estreitaram tanto para não transpirar que acabam até virando espinho. Não é o caso da vegetação do cerrado. Perene foliado, o nome já diz. Perene quer dizer o quê? Que sempre tem. Então você nunca viu a vegetação da floresta amazônica sem folha, sempre está lá toda verde, linda, maravilhosa. Quando acontece queimada não vale, né? Então é uma perene foliada. A do cerrado você já viu sem folhas, então ela não é uma perene foliada. Então bora agora para as duas do cerrado. Olha aqui, vamos lá, gente. Caducifoliadas. Qual é a dica? Coloca aqui um i, ó, cai. Tá certo? Ou então você lembra de caduco. Caduco é velho, velho cai, velho morre. Então caducifoliadas são folhas caducas. O que acontece? As plantas transpiram pelas folhas. Mas na época seca, a vegetação do cerrado vai a grande profundidade, as suas raízes, e até por isso é chamada de vegetação de cabeça para baixo, devido à quantidade que essa raiz vai em grande profundidade para conseguir água, ela vai em grande profundidade para conseguir água. Traz a água na época seca dos infernos e faz o quê? Manda essa água para a árvore. Aí a sacana da folha faz o quê? Joga essa umidade embora, transpira. O que a árvore faz? Se você transpirar, eu morro. Antes eu que você. Então faz o que, gente? Ela derruba essas folhas. Então a vegetação, na época seca, perde as folhas. Para quê? Para não transpirar. Não transpirando, ela consegue reter a umidade. E quando retém a umidade, volta ao período de chuva, ela fica toda verde, linda e maravilhosa novamente. Então, caducifoliada é a vegetação do cerrado. Então, você lembra, quando você vê uma vegetação do cerrado, uma planta do cerrado toda seca, sem folha, não pense que vegetação feia. Está machucando o coraçãozinho dela. Você vai falar o quê? Ela está lutando para sobreviver. E quando chega a época úmida, ela fica toda verde, linda novamente. E nós temos ainda a chamada coreáceas. Coreáceas, gente, são folhas em forma de couro, tá certo? Ou então você vai colocar aqui coração, você escolhe, tá? Então, por exemplo, se você pegar a folha do pé de piqui, você vai perceber isso claramente. De um lado, ela é extremamente aveludada, tá? Parece os nossos pelinhos aqui, é igual couro. E por outro lado, ela é áspera. Já pegou um couro de boi, por exemplo? De um lado é o pelinho, que é aveludado, do outro lado é áspero. Você pega a vegetação das folhas do cerrado, gente, ela possui essa característica, é uma coreáceas, parece couro. Então você vai pegar aí a lixeira, você vai pegar a folha do pé de piqui, a pata de vaca, que ela traz essa característica. Fácil demais? Moleza. E agora nós temos o que ainda? Nós temos que falar sobre a vegetação, o porte dela. O porte é o tamanho. Então ela pode ser uma herbácea, uma arbustiva ou uma arbórea. O que é herbácea? Herbácea lembra de Herbalife. Não é fazendo propaganda aqui não, tá, gente? Mas lembra de Herbalife. Herbalife é erva da vida. Então você lembra de erva. Erva, gente, é rasteirinha, gramínea ou porte mais alto? Esquece a maconha, por favor, tá? Herbácea é o quê? É gramínea. Então vegetação em forma de erva, gramínea. Tudo bem se você pegar essa grama que está no meio da cidade aí, tá? Principalmente a que mais tem a batatais. E não podar ela, ela vai ficar um mato desse tamanho. Então ela é uma herbácea. Mato é uma herbácea. Já arbustiva são o quê? São arbustos. O que é arbusto? Arbusto é popular moita. Falou em moita, todo mundo conhece, não é isso? E arbórea já é o que, gente? Árvores. Vamos lá. E o cerrado? É uma herbácea, uma arbustiva ou uma arbórea? É uma arbustiva, arbórea ou herbácea? A herbácea, a herbárea, a arbustiva ou arbórea? E aí, tá? Professor, elas são os três. E devido a seus três é que nós temos a divisão do cerrado em cerrado campo limpo, cerrado campo sujo, cerrado campo cerrado ou cerrado típico, cerradão. Vamos classificar cada um? É fácil demais. Lembre-se dessas gravuras aqui para você classificar. Olha só, nós temos aqui o chamado cerrado campo limpo. O cerrado campo limpo é o cerrado onde predomina quem? As gramíneas. Tá vendo aqui? Então aqui nós temos uma foto do cerrado. Isso aqui tudo é o quê? É gramínea, é mato. Daria para colocar um boizinho para pastar aqui. Professor, como é que eu lembro que é cerrado campo limpo? Te pergunto, dá para jogar uma bola aqui? Dá para fazer um campo e jogar uma bola aqui? Dá, então o campo tá limpo para bater uma bola. Beleza? Tranquilo? Cerrado campo limpo, você consegue jogar uma bola porque tem as gramíneas. Facinho, não é? Mas se eu aumento um pouquinho a umidade dessa localidade, o que acontece? Eu já vou ter o quê? As arbustivas, ou seja, os arbustos, as moitas. Eu pergunto, tem como jogar bola aqui? Não.
Ah, professor, sujou, não vai ter jogo de futebol. Então, sujou, cerrado, campo sujo. Tá? Por quê? Porque você não consegue jogar bola. Por quê? Olha lá, você já tinha o quê? As gramíneas e agora você tem tinha as herbáceas e agora tem as arbustivas. As gramíneas e agora os arbustos ou as moitas. Ah, e se eu aumentar mais ainda a umidade, eu vou aparecer quem? A gramínea, o arbusto e a árvore. Vou misturar os três. Então, os três aqui misturados. Eu tenho aqui, ó, a gramínea, eu tenho os arbustos e já tenho as árvores. Então, isso aqui a gente chama de cerrado, campo cerrado ou cerrado típico. É o típico cerrado aí, beleza? Ah, mas se aumentar mais ainda a umidade dessa região, o que acontece? Vai ficar mais fechado. E aí eu tenho um cerrado fechado. Um cerrado onde o raio solar não passa aqui. Tá vendo? Então eu tenho o arbusto, eu tenho o arbóreo, mas eu não tenho o quê? As gramíneas, tá? Então eu não tenho as herbáceas. Então fechou tudo. Você não consegue ver nada. Fechou. Se fechou, no popular a gente fala que cerrou, tá fechado, tá cerrado. É o cerradão, tá? Então, já viu aqui. Continuando, nós temos ainda as áreas alagadiças. As áreas alagadiças vai ter muito o quê? Esses buritis. Eu, enquanto moleque, nasci, cresci na roça e depois fui para a cidade, mas morava em periferia, a gente tinha muito dessas áreas alagadiças para colher taleta para fazer pipa, para soltar pipa. E na Serena soltamos pipa demais, só. Tá? Então nós temos o quê? Nós temos aqui os campos de buritis ou veredas, mas nós temos também os rios. E em volta dos rios nós vamos ter a vegetação. E aí o que acontece? Você lembra o seguinte, lembra que, imagina seu olho ser no rio, e em volta os cílios são o quê? É a vegetação. Então é por isso que nós chamamos essa vegetação que está correndo em volta dos rios de mata ciliar ou mata galeria. Então essa mata, tá, gente, que está em volta dos rios aqui, ó, isso aqui é chamado de mata ciliar, beleza? Já quando você entra aqui, ó, tá, a copa está se topando, então formou uma galeria. Então é mata ciliar ou mata galeria. Fácil demais? Não tem como errar. Olha uma revisãozinha para você aqui, VaptVupt. Campo limpo, só as gramíneas dá para bater bola. Campo sujo, aparece quem? Os arbustos, as moitas, já não dá para bater bola, sujou. Tá? Nós temos aqui o chamado campo cerrado ou cerrado típico, que mistura os três. E se fechou tudo, é o chamado cerradão. Mais as veredas ou campo de buritis e mais a mata ciliar ou mata galeria. Tá aí para você, grava direitinho que você não tem como errar isso aí, tá vendo? Como que é fácil gravar? É só você seguir, gente, essa lógica aqui, beleza? Lembrando, o cerrado, ela é uma tropófila porque troca de umidade. Ela é uma coreácea e uma caducifoliada, folhas em forma de couro e caducifoliada porque perde as folhas. E o cerrado, ele é herbáceo, arbustivo e arbóreo. E isso dá subdivisão do cerrado. Difícil? Lógico que não. Vamos lembrar também que o cerrado possui uma grande biodiversidade de flora e de fauna. A gente só perde, na verdade, para a floresta amazônica, né? Ela é a mata atlântica que se equivale. Então nós temos uma grande biodiversidade, tá? Tanto de flora quanto de fauna. Professor, nós temos muita fauna no cerrado? Temos. Qual é o detalhe? É que no cerrado você normalmente não vê os bichinhos. Por que que você não vê os bichinhos do cerrado? Tá? Você não vê os bichinhos do cerrado, porque o bichinho do cerrado é bichinho maneiro, tá? Ele faz o quê? Ele sai à noite. Onde é que é melhor sair? Sair durante o dia ou sair à noite? Sair à noite é melhor. Então é um bichinho que sai à noite, tá? Então eles possuem hábitos noturnos, mas nós temos uma grande biodiversidade, principalmente de répteis, tá? Principalmente de aves, de insetos aí. Nós temos bastante. Beleza? Fechou? Moleza demais? Tranquilo. Vamos falar, já que falamos de vegetação, tem que falar das áreas de preservação. Nós temos vários parques e áreas de proteção no Distrito Federal. Então nós temos aqui o Parque Nacional de Brasília, né, uma grande área aqui, tá? E nós temos várias APAs. APA significa Área de Proteção Ambiental. Então tem a APA do Cafuringa, a APA do Lago Paranoá, a APA do Rio Descoberto, a APA do Rio São Bartolomeu, a APA das bacias do Gama e Cabeça do Veado, estações ecológicas, que aí você já tem restringe mais, restringindo mais ainda, área de relevante interesse ecológico. E nós temos as reservas, os parques, e aí nós temos os mananciais no Distrito Federal. Para continuar a falar
de DF, não posso deixar de falar sobre as principais rodovias que cortam o Distrito Federal, tá? E para falar de rodovia, eu gosto sempre de dar essa dica para você aqui. Olha só, segue comigo. Vai lembrar o seguinte, tá? O Distrito Federal, tá, ele está no centro do país, não é isso? E do Distrito Federal para o país inteiro saem rodovias em formas de raios, tá? Em formas de raios, que são as BRs, chamadas de BRs radiais. Sendo que vai para cima, a primeira aqui em sentido horário é a 010, a chamada Belém-Brasília. Essa aqui é a próxima, é a 020, Brasília-Fortaleza. A 030, ela é projetada, mas ela não é construída. Seria Brasília-Salvador. É por isso que quando você vai a Porto Seguro, ou você sobe, depois você desce, ou você desce, depois você sobe. Então ela só é projetada, mas ela não é construída. A 040, Brasília-Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Então a BR-040. Aqui nós temos a 050, a 060, Brasília-Goiânia. A 070, Brasília Águas Lindas aqui, a 080 Brasília Padre Bernardo. Então aqui nós temos as principais rodovias que cortam o Distrito Federal. A 010, a 020, a 040, né, que vai descer aqui, a 060 Brasília-Goiânia e a 070. E aqui nós temos a 080. Então nessa animação aqui você consegue ver cada uma. Olha aí, ó, a 010, Belém-Brasília. 020, Brasília-Fortaleza, e quando você vai para Bahia, você pega ela depois desce. A 040, Brasília-Belo Horizonte, né, Rio de Janeiro. A 060, Brasília-Goiânia. A 070, Brasília, tá, Águas de Goiás, até Barra do Garça ali, vai continuar. A 080, saída Brasília-Padre Bernardo. Beleza? Já que eu falei de rodovias, não posso deixar de falar do metrô do Distrito Federal, que sai de Ceilândia, sai de Samambaia, se une em Águas Claras e vai até a rodoviária, dita do plano piloto, que fica em Brasília. Vai lembrar que aqui nós temos o eixo rodoviário, que corta a asa norte e a asa sul. Aqui nós temos o eixo monumental, não é isso? E vai lembrar que aqui nós temos leste, oeste, norte, sul, por isso asa norte e asa sul, tá certo? Faço questão de falar porque as pessoas têm mania de só lembrar de Brasília nesse sentido. Não, isso aqui não fica nesse sentido aqui, fica como, gente, fica sempre assim, beleza? Então nós temos, vamos lembrar que recentemente, o Distrito Federal conseguiu verba para ampliar o metrô. Ô professor, que beleza, vai levar o metrô até Sobradinho? Não, não vai levar. Vai levar o metrô até o Recanto da Zema, Gama? Não, só vai ter o quê? Mais estações em Samambaia, mais estações em Ceilândia. Tranquilo? Gente, nós temos que falar ainda dos aspectos populacionais do Distrito Federal. Isso tem que estar na ponta da língua. Já falamos durante as aulas, vamos só refrisar aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar que o Distrito Federal tem uma população que gira em torno de 3.060.000 habitantes. Isso é dados do IBGE, das mais recentes do IBGE. Eu aposto com quem quiser que quando chegar em 2020, tiver o censo em 2020, não vai ter os 3 milhões. Mas o IBGE fala que projeção hoje, 3.064.000. Já a população do entorno gira em torno de mais ou menos 1,5 milhões de habitantes. E lembrando que a população DF cresceu mais que a média nacional. Tá? Mais uma coisinha, se eu estou falando de população, vai lembrar também que no Distrito Federal nós temos uma população feminina muito maior que a população masculina. A média nacional é de 100 mulheres para cada 96 homens. Tá? O estado com maior diferença é o Rio de Janeiro, com 100 mulheres para cada 91 homens. E a segunda unidade da federação com maior diferença é o Distrito Federal, com 100 mulheres para cada 91,2 homens. Das 31 regiões administrativas, 30 possuem mais mulheres do que homens. Somente uma possui mais homens que mulheres, que é RA 14, RA São Sebastião, porque ela conta a população carcerária da Papuda, que gira em torno de 15 mil reclusos lá, sendo que tem 5 mil homens a mais em São Sebastião que mulheres. 15 mil estão presos, então na verdade se acaba tendo aí 10 mil na sociedade, mulheres a mais do que homens, acaba sendo essa conta, né? No resto do DF inteiro, sempre tem muito mais mulheres do que homens. Professor, por que isso? Uma das questões é a grande criminalidade que possui o Distrito Federal. Já que nós estamos falando de população, vamos lembrar que
Essa população está no mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ela é um mercado primário, secundário e terciário. Nós temos 3 no Distrito Federal. Quais são eles? Primário, lembre-se sempre, a primeira necessidade que você tem é comer, não é isso? Então nós temos a necessidade de comida. O setor primário é agropecuário e extrativismo. Nós vimos aqui, essa agropecuária e extrativismo desenvolvida no Distrito Federal, mas ela é pequena quando se fala em termos de PIB. O setor secundário é você transformação, é indústria. Nós temos indústria no DF? Temos. Nós temos grande concentração de indústria em Taguatinga e Ceilândia. Nós temos na Fercal a indústria de cimento. Então nós temos aqui ainda também o setor secundário, que já colabora em torno de 22, 23% do PIB do Distrito Federal. Mas ele é pequeno ainda. O maior PIB do DF vem do setor terciário, que é prestação de bens e serviços, é comércio, é serviço público aí. Tá? Então hoje o mais expoente ainda é e vai continuar sendo durante um bom período, posso ter certeza disso, o setor terciário. Já que estamos falando de mercado de trabalho e falando de população, vamos lembrar também que o Distrito Federal é a única unidade da federação onde as mulheres estão no mercado de trabalho de igual para igual com os homens, mas aquela é a única da federação onde as mulheres, em média, têm uma renda salarial maior do que os homens. Falei isso lá atrás, quando falei que as minas são ricas, lembram disso? Tá? E por que isso? Que é principalmente um setor terciário, é serviço público. E quem mais passa em concurso público hoje é quem? São as mulheres. Devido às oportunidades de estudarem, né, o afinco aí, toda a dedicação que elas têm. Não é isso? Vamos lembrar também que a cidade mais populosa do Distrito Federal é Ceilândia, seguido de Taguatinga e Samambaia. Samambaia e Taguatinga está oscilando, trocando ali, Samambaia já está ultrapassando Taguatinga. E essa região de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia é uma área conurbada, que a gente chama de conurbação. Falei para vocês quando eu falei de migração pendular. É só reforçando aqui o conceito para você não esquecer, não é isso? Gente, e no entorno, professor, qual é a cidade mais populosa? Está quase empatado ali Lusiânia e Águas Lindas de Goiás. A diferença está muito pouco e pela tendência de crescimento, logo, logo, Águas Lindas de Goiás vai ultrapassar Lusiânia. O professor já viu que Águas Lindas de Goiás é mais. Não, o que você viu é que a população de Águas Lindas de Goiás cresceu num ritmo muito rápido. Tá? Foi o maior ritmo de crescimento da América, digo de passagem. Mas os últimos dados do IBGE ainda traz Lusiânia como sendo a mais populosa das cidades de Goiás do entorno. Tranquilo aí? Vamos lembrar também que nós temos aqui um alto poder aquisitivo. Já falei isso, vamos lembrar que nós temos a mais alta renda per capita do país. A média aqui é de R$ 4.500 em média por habitante mês, enquanto a média do Brasil é R$ 2.200 aí de cada trabalhador, né? Então nós temos uma alta renda, mas nós temos aqui também a maior desigualdade social. Nós temos várias regiões administrativas, né, que concentram essa população extremamente carente aí. Detalhe, essa alta renda a gente vê nas ruas. A prova disso é o número de veículos. No Distrito Federal nós temos uma média de um veículo para cada 1,7 habitantes. E nós já temos mais linhas de celulares no Distrito Federal do que habitantes. Pessoas têm 2, 3 celulares. Eu não consigo. Eu tenho um celular de 2 chips e não consigo colocar os 2 chips. Tá? A gente vai ter que colocar, um projeto que a gente está fazendo aí, mas a gente não consegue colocar. Por quê, gente? Porque é muita coisa na cabeça, mas gente que precisa devido ao trabalho, então tem várias linhas, isso mostra o poder aquisitivo. Já que tem muitos veículos, congestionamento. Para tentar resolver isso, o que foi que o governo fez? Linha exclusiva para os ônibus. Fez linha exclusiva para os ônibus e aí você força as pessoas a andarem de transporte público. Melhorar o transporte público é bom? Nem se fala, não é isso? Então nós falamos aqui relacionado com esses aspectos físicos. Na volta do intervalo, vamos falar de criminalidade e vamos falar da transferência do lixão para o aterro sanitário. Vamos falar ainda de posto turístico do Distrito Federal e mais a brincadeira que JK seria a reencarnação de um farol egípcio. Mas isso é logo após o intervalo. Vamos fazer uma paradazinha rapidinho?